Bom dia, Angola, bom dia, mundo. Acabamos de chegar, não é? Temos o nosso compromisso de informar com verdade para a tua saúde e bem-estar. Olá, eu sou a Nayole Silva e sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. O revestimento do estômago é formado por uma membrana serosa e por uma mucosa gástrica. Normalmente é resistente à irritação e geralmente pode suportar ácidos muito fortes. Gastrite é o tema para a nossa consulta de hoje e a minha convidada é a doutora Maria Genito, que é biomédica. Bom dia, doutora. Bom dia, caríssima. Vermelho e preto, está muito bonita. Muito obrigada, de igual modo. Obrigada. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer. Ainda bem, porque nós vamos chateá-la mais vezes. Certo. Doutora, nós temos aqui uma situação, não é? Em que se calhar é confundida com outras doenças. Dentro daquilo que é a sua experiência, o que é que vem ser a gastrite e por quais doenças é que ela tem sido confundida? Primeiramente, dizendo que a gastrite ela afeta o estômago. Exatamente. Uma vez que o estômago é o órgão responsável pelo armazenamento do alimento. É onde nós vamos começar, onde vai começar o processo da digestão química e mecânica. Quando nós estamos a falar já de uma gastrite, já é uma patologia ligada a este órgão que aqui se falou, que é o estômago. A gastrite é a inflamação do revestimento da mucosa do estômago. Então, ela é causada por vários fatores também. Nós podemos contrair a gastrite por um acidentarismo ou por causa de medicamentos que vai causar uma irritação no estômago. Acidentarismo é refere-se a ácidos. Certo. Ok. E que alimentos ou bebidas ácidas, ou seja, como é que funciona esse processo? Bom, o processo da gastrite? Do acidentarismo. Ok, o acidentarismo eu estou a me referir não só ao ácido, mas sim também aos alimentos. Muito bem. Uma vida acidentada, se alimentar de uma forma desregrada, porque tem regras que devem se cumprir para o fornecimento de uma boa digestão, porque tudo começa aí no processo da digestão. Exatamente. Onde vai causar a própria gastrite. É sabido que a digestão começa pela boca. Certo, onde vai começar aqui a digestão mecânica. Exatamente. E depois vai começar aí a digestão química. Então, prontos, vamos fazer aqui um exercício. Quer dizer que nós temos que começar por escolher os alimentos, fazer uma combinação alimentar. Onde é que vamos aprender a fazer a combinação alimentar, doutora? Porque nós crescemos, por exemplo, nós comemos chá com pão. É correto? O chá com pão não é errado, porque aí tem um sólido, tem também um líquido. O errado é consumir já o alimento seco sem nenhum líquido. E tem horas apropriadas também para tal. Ali onde nós vamos contrair uma gastrite é se nós consumir alimentos secos de uma forma desregrada. Vamos contrair sim a gastrite. Muito bem. E o que é que vai causar? Alimentos secos dentro do estômago cria mais acidez. Certo. Estou a falar de biscoito, estou a falar de pão, estou a falar de tudo aquilo bombo assado, certo, as coisas que também nós gostamos mais. Muitos alimentos fritos, excesso de gordura, álcool, tabagismo, tudo isso influencia, são fatores de risco que influenciam no surgimento dessa mesma gastrite que aqui está a se falar. Mas para evoluir para uma gastrite quer dizer que há um processo que antecede. Certo, como é que vamos chegar até a gastrite? Existem dois tipos de gastrite. Então, tem a gastrite aguda, tem a gastrite crônica. A aguda é aquela que vai ser causada por uma irritação no estômago causada por medicamentos. Por isso é errado fazer uma automedicação por causa do estômago. Cada pessoa tem o seu organismo. Sim. Quando nós ingerimos medicamentos que não vai de acordo ao nosso organismo, o primeiro órgão a ser afetado
é o estômago. Agora, quando nós estamos a falar já da gastrite crônica, é porque ela se instalou no decorrer do tempo, mas causado pelo acidentarismo. A vida que o indivíduo leva, uma dieta alimentar totalmente desequilibrada, sem regras nenhuma. Aí vai ocorrer uma gastrite crônica. No facto de ser crônica, ela tem cura. Da mesma forma que ela vai se instalar no decorrer do tempo, é da mesma forma que o processo da cura também vai ser demorado e deve cumprir também com as regras alimentares. Muito bem. No entanto, desde criança, não é? Qual deve ser a alimentação correta? Nós somos aquilo que comemos. Nós crescemos nesta sociedade, vamos à rua, a maior parte das coisas que são, dos alimentos vendidos são fritos. As nossas crianças estão expostas a isso. Tudo bem que em casa podemos ter uma forma de alimentação, mas estão entregues ao mundo. Então, como é que nós vamos começar a manter a rédea da alimentação para não incorrermos a doenças do gênero como a gastrite? Uma vez que estamos a falar de criança, a criança é o ser mais sensível que existe, razão pela qual está na fase de desenvolvimento. Então, o cuidado com a alimentação também deve ser totalmente redobrado. Estou a dizer, deve evitar dar alimentos que não têm vitaminas nem proteína. Estou a dizer essas bolachas, excesso de bolachas, sumos industrializados, é sempre bom. Se a criança já frequenta, né, a escola, é sempre bom preparar aí um lanchinho feito em casa para evitar com que essa criança se alimente, né, alimentos que já foram manipulados por outras pessoas. Mas a curiosidade, a criança é o ser mais curioso. O colega vem, quer partilhar, vão fazer a troca. Não sei, mas de certeza que em algum momento vai provar. É sempre bom, a primeira educação começa em casa. Sim. Então, uma vez que a criança já tem uma educação aceitável, estou a dizer, ter uma boa relação com os pais e os pais, desde o princípio, conversar com as crianças o que ele deve comer, o que ele não deve comer. Aí sim, essa criança vai começar a crescer já num ambiente totalmente saudável. Agora, se for aquela criança que não tem essa noção, por culpa dos pais, que não têm essa responsabilidade de lhe passar as instruções, como é que ele deve se comportar, tanto na sua alimentação fora do seio familiar. Então, ali sim, vamos ter uma criança que posteriormente vai se tornar um adulto com sérios problemas de saúde. Muito bem. Nós conhecemos ali o refluxo, a úlcera. Será que há alguma relação entre essas três com a gastrite, no caso? Sim, a úlcera gástrica, antes de surgir a úlcera gástrica, porque úlceras são feridas que vão se formar ali na parede do estômago. Exato. Logo, quando essa gastrite não é tratável, ela vai surgir ou uma úlcera gástrica ou uma hemorragia também gástrica. Por isso que deve-se ter muito cuidado quanto à gastrite, porque ela é uma patologia que deve ser levada seriamente e deve cumprir, sim, as orientações dadas pelo médico. Muito bem. E o refluxo? Agora, o refluxo já é uma das consequências também da mesma gastrite. Por isso é que deve-se levar em consideração, né, o tratamento que esse mesmo paciente deve fazer. Deve evitar ser adicionado medicações que têm ácido, porque o ácido também são responsáveis por esses refluxos. No caso, estamos aqui a falar de refluxo, é um termo técnico. Pode desmistificar para as pessoas lá em casa o que é o refluxo? O refluxo é praticamente um transtorno que vai ocorrer aí a nível do estômago. Por isso é que, palavras técnicas, nós falamos de refluxo. Muito bem, doutora. Então quer dizer que qualquer pessoa está sujeita a ter gastrite? Sim, qualquer pessoa está sujeita a ter gastrite. Basta não cumprir, né, o processo da digestão. Estou a dizer, tem horas apropriadas para se alimentar. Quais são essas horas, doutora? Porque nós vamos falar, sim, tem horas apropriadas, mas se calhar eu
por exemplo, tem um hábito, não é? O João, a Maria, deve ter o hábito de logo assim que acorda, uma caneca de água morna, ou uma caneca de água natural, ou fresca. Será que é uma prática correta? Não. Depois de 1 ou 2 horas vai tomar o pequeno almoço. Normalmente o estômago agradece quando pela manhã, antes de escovar-se, vai tomar um copo de água. Se tiver um dente de alho, aqueles pequeninos, vai tomar, também vai servir como proteção do estômago. Além disso, os horários apropriados. O café da manhã normalmente deve ser feito a partir das 7. 7 é o café da manhã. O almoço é às 12. O jantar deve ser às 18 horas. Isso porque se quer jantar um alimento pesado, tipo um mofete, um funs, de preferência que seja às 18 horas. Porque se jantar funs às 20, 21 horas, vai dificultar o fornecimento de uma boa digestão. O que vai acontecer? O estômago vai ter que passar toda a noite, né, a trabalhar para te garantir boa digestão. E pela manhã, por isso é que pessoas que têm aquela conduta de se alimentar muito tarde, alimentos pesados pela manhã, acordam com muita fome ou a ter fraqueza. É por causa disso, do processo da digestão que vai ocorrer durante a noite. Então, não é questão de luxo, é uma necessidade que o organismo tem. Devemos respeitar os horários adequados para as mesmas refeições. Muito bem. No entanto, estamos aqui a cumprir, não é, os horários. Sim, senhora. Estamos aqui a cumprir os horários. Como é que nós vamos saber que o que eu estou a comer está a fazer bem a mim? A doutora vai responder esta pergunta assim que voltarmos do intervalo, porque agora é o momento de você conectar-se e hidratar-se e voltar conosco. Até já. Estamos de volta. Juntou-se a nós agora, obrigada. Saiba que estamos a falar sobre a gastrite. Assim que está conosco desde o princípio, vamos continuar aqui com a doutora Maria Genito, que é biomédica, e ela tem uma questão a responder, porque falamos dos horários, não é? Tudo muito bem, vamos cumprir os horários sim. Mas agora, o que é que vamos comer ao pequeno almoço? O que é que vamos comer ao almoço? E o que é que vamos comer ao jantar? 7, 12, 18. Certo. Pelo mata-bicho, que nós chamamos nós africanos mesmo. Matar o bicho certo. Da barriga. Sim, senhora. Certo. Para o café da manhã, a alimentação recomendada pode ser um pão integral, um chá quente, abacate. Se não quiser abacate, pode adicionar um ovo também. Agora, para o almoço, é sempre bom um funs, pode ser um funs, aí um bom molho. De preferência que seja algo pesado, para que no jantar não seja algo pesado novamente. Muito bem. Então, adiciona já o funs no almoço e lá mais, posteriormente, lá mais para frente, podes adicionar já um arroz. Muito bem. Sim, um doutora, arroz, eu posso também... sopa. Uma sopa. Uma sopa é possível? É possível. Mas a sopa vai digerir rapidamente, até às 20 já tenho fome. Não, se tomar a sopa, né? Estou a dizer, se almoçou um alimento pesado, vai ter que tomar uma sopa assim. Agora, se tiver fome lá para as 22, lá para as 20 horas, podes tomar um chá, com leite, umas bolachas. Certo, pode. Só 4 bolachas ou posso avançar para 10? Pode ser mais 10. Cada um tem o seu organismo, o seu estômago, certo? Sim. Cada um conhece o seu limite. Muito bem, doutora. Mas aquela situação em que as pessoas gostam de tomar o pequeno almoço de garfo, não é? Ali um funge ao pequeno almoço, também é possível, é permitido? Não é aprovável consumir o funge logo pela manhã, isso porque é por causa da disposição. O funge tem aquela tendência de deixar a pessoa muito sonolenta. E quando consome o funge, a tendência é dormir. Então, deve sim fazer o café da manhã, mas não precisa ser pesado. Algo leve, só para garantir a estabilidade até a hora do almoço. E acompanhar com uma fruta também? Sim, sim. Pode ter sempre uma fruta aí de lado, um sumo.
A água não pode faltar, deve deixar sempre o organismo hidratado. Agora que falou da água, a que horas é que nós devemos beber a água? Após a refeição ou devemos dar um espaço, beber 30 minutos antes ou 30 minutos depois ou 1 hora? Quais são os horários apropriados, não é, para a ingestão de água? Os sólidos não podem se misturar com os líquidos. Por isso é que tem alguns que sentem depois de comerem alguma coisa e bebem diretamente a água, sentem muito desconforto na zona abdominal. Isso é porque por causa do processo da digestão. Então é sempre bom. Se alimentou e deixou aí uns tempinhos, de uns 30 minutos, só assim é que vai indo beber água. Mas durante o dia não significa que vais ficar sem consumir água, porque deves consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Estou a me referir na hora da alimentação. Sim. Sim, é que deve fazer. Se alimentou, depois dos 30 minutos, pode consumir a água. Consumir a água. Certo. E nós vamos continuar a consumir aqui a doutora Maria, porque está a trazer-nos bons insights ou boas informações sobre a gastrite. Mas agora nós vamos ao nosso quadro Doutor Responde. Olhos na tela. Doutor, gostaria de saber o que previne a gastrite. Doutor, gostaria de saber quais hábitos alimentares causam a gastrite. Doutora, 2 perguntas bem pertinentes. O que previne a gastrite? O que previne a gastrite é ter boa conduta alimentar, respeitar o processo da digestão. Quando está a se alimentar, deve reservar um tempo específico para se alimentar. Isso também é fundamental. Agora, essa aqui vamos nos prevenir da mesma gastrite, para que nós não tenhamos constantemente a gastrite, porque também depois, quanto mais a pessoa faz sempre a medicação, maior problemas pode ter lá mais para frente. E quais os hábitos alimentares que previnem a gastrite? É a segunda? Evitar frutas ácidas, como limão. Ele é natural, sim, mas por ser ácido, e tudo quanto é ácido ao estômago não tem benefício, é prejudicial. Limão cru, no caso, sem a adição de água. Sim, tem pessoas que gostam de chupar o próprio chupar limão. o limão, ok. Essa aqui é uma prática totalmente errada. Se quer tomar um sumo de limão, então deve controlar, deve calcular quantos limões vão ser adicionados no copo d'água. Agora, para quem tem aquela dificuldade que quando consome limão faz mal, então não pode repetir essa prática, deve evitar mesmo. Evitar alimentos gordurosos, muita fritura, tabagismo influencia também. Ou melhor, numa forma geral, o acidentarismo. Muito bem, doutora. Vamos a mais uma questão. Doutor, eu gostaria de saber o que provoca gastrite. Doutor, o que pode piorar a gastrite? Muito bem. O que provoca e o que pode piorar? O que provoca, nós já estamos aqui a falar. Várias vezes, mas vamos recapitular. Várias vezes, mas é sempre bom recapitular. O que provoca a gastrite? Uma dieta alimentar desequilibrada. Não respeitar o processo da digestão vai provocar gastrite. Porque a primeira digestão começa pela boca. Começando pela boca, significa que os alimentos devem ser bem triturados. Porque quando nós não trituramos bem os alimentos, vai dificultar também aquele fornecimento de uma boa digestão. Então, é ali onde também devemos levar em consideração. Doutora, e o que pode piorar a gastrite? O que pode piorar a gastrite é nada mais, nada menos, não fazer a medicação do jeito que foi prescrito ao médico. Outra coisa, alimentos que o médico já disse para evitar e mesmo assim o paciente ainda insiste a consumir. Ficar muito tempo sem se alimentar. Quem já tem problema de gastrite normalmente não pode sentir mais fome. Porque quando o estômago dá informação que no estômago já não tem nada, então vai causar dor. Então esse paciente deve estar em alerta. Porque quanto mais ele ficar sem alimentação,
mais gastrite, vai ficar difícil de tratar a própria gastrite. Então, o cuidado deve ser também redobrado quanto a essa questão. Muito bem, doutora. No entanto, foram respondidas estas perguntas. O quadro Doutor Responde está concluído. Eu agradeço a si pela sua força, dedicação e empenho e vigorosidade. Continue conosco e visite também as nossas redes sociais. Doutora Maria. Certo. Nós, angolanos, somos um povo em que há pouco tempo falou do limão, não é? E a mulher grávida gosta de fazer o consumo do limão por causa do enjoo. Não é aconselhável. Como é que ela vai saciar, ou seja, suprir esta necessidade? Do limão? Sim. O limão não é aprovável chupar assim, de uma forma bruta, que é assim que é chamado. É sempre bom faça sumo, por causa da acidez que vai ser causada no estômago. E as grávidas têm maior probabilidade de apresentar também dor de estômago, porque à medida que o feto vai indo crescendo, todo o órgão da mulher também vai sofrer aí alteração. Então, quanto mais ela não tiver uma dieta alimentar equilibrada e ter uma dieta alimentar desequilibrada, então ela vai apresentar também gastrite. O correto, se está com náusea, consuma água. Vai também ajudar a hidratar. Algumas gestantes, quanto mais consomem água, mais náuseas têm, mas outras não. Cada uma tem o seu organismo. Sim, é relativo. Além da água, isso é relativo. É importante ter aí um método para evitar os enjoos, porque consumir o próprio limão bruto não é aprovado. Não é aprovado. Não é aprovado, não é recomendado, não é aconselhável e, no entanto, nós queremos dizer que as pessoas estejam saudáveis. Quanto à faixa dos idosos, quando eles contraem gastrite, será que vamos considerar essas pessoas em fatores de risco? Não? Qual o tratamento vai ser também aquele com muito invasivo? Como é que vai ser, doutora? Como é que vamos tratar essa franja? Os idosos por si, eles já pertencem a um fator de risco. Isso por quê? Porque eles estão sensíveis. É tipo uma criança, na fase inicial, o mínimo descuido, esta criança pode contrair uma patologia. Então, de igual modo, o idoso também é assim. É assim também. Quando o idoso não tem uma restrição alimentar, principalmente aqueles idosos que têm uma doença crônica, tipo diabetes, hipertensão e por outras patologias, deve-se ter um controlo com especialistas para poder prever quando é que o estômago não está funcionando devidamente. Muito bem, doutora. Quer dizer, não é, que nós devemos fazer consultas regulares de rotina e fazer sempre um check-up, pelo menos ir ao médico 1 ou 2 vezes ao ano. Certo. Muito bem. Obrigada, doutora Maria, por manter esse consultório aberto. Nós é que agradecemos pelo convite. Nada por isso, vamos chateá-la mais vezes, não se preocupe. Obrigada a si por estar conosco também todos os dias, não é? Nós estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Estamos também na nossa página do YouTube, Rede Girassol Angola, e no nosso portal giranoticias.com. Fique conosco, até já, fique bem.